Bom dia a todos, bom dia às nossas gestoras, pessoal das unidades educacionais, bom dia aos nossos colegas da Secretaria de Educação, bom dia ao secretário e bom dia para a Maria Cristina, né? Maria Cristina Bom dia. é diretora aqui do nosso Departamento de Educação e Direitos Humanos, psicóloga de formação e estará conosco contribuindo aí nessa live sobre ansiedade. Bom dia a todos e todas, bom dia a todos os profissionais que estão nos ouvindo, profissionais da Secretaria de Educação, profissionais de outras secretarias, e a população em geral, que tem muito nos prestigiado, né, Jaime, nesses momentos de autocuidado, e assim, falando em autocuidado hoje, imagina, né, a amplitude de assuntos que temos a discutir, né, ou que estão vindo, aparecendo a cada dia nas nossas discussões e também dos nossos sofrimentos enquanto ser humano. Então, a live de hoje, a gente vai falar sobre a ansiedade e as suas manifestações. A ansiedade, ela é inerente à condição humana de estar e de ser no mundo, né? Ela pode se manifestar de diferentes formas, conforme a história, o estilo de vida de cada pessoa. Uma quantidade de ansiedade, ela é extremamente importante na nossa vida, porque ela faz nos mover, né? Ela nos tira da nossa zona de conforto e nos impulsiona a nossa zona de confronto, né? É uma questão até de sobrevivência. Então, hoje a gente vai dividir assim, em dois momentos. A Jaine vai falar sobre as questões mais físicas, alterações físicas, né? E depois eu complemento com as questões psicológicas e, assim, alguns exemplos do cotidiano, porque eu acho bastante importante a gente localizar com exemplos, né? Como é que ela se manifesta no dia a dia da nossa vida. O que é normal e aquilo que não é normal, né? Eu acho que exatamente é, é importante a gente dar esses exemplos, né? Até eu vou tirar a palavra normalidade, vamos dizer assim, que ao que é esperado, né? E aquilo que não é esperado, que é o momento da gente buscar a ajuda de um profissional. Acho que isso é bastante importante da gente localizar na nossa vida, né, com questões assim bem do cotidiano. Então, Jaine, passo a você, então, né, para falar sobre essas manifestações mais específicas da parte física, que é aquilo que é mais facilmente localizável. Mas antes disso, eu só quero trazer assim, uma informação bastante importante, até que a gente estudando sobre a temática e discutindo no departamento, né, a gente chegou a dados assim que o Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo. Olha que dado importante, gente. Isso são dados da OMS, né? E segundo no mundo com mais pessoas depressivas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Por que será, hein? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente dar atrás dessas respostas, né? Então, Jaine, a palavra é sua para falar sobre as questões físicas, né? As manifestações físicas da ansiedade. Obrigada, Maria Cristina, e é bem alarmante mesmo o seu dado, né? Quando a gente estava pensando no departamento o que trazer para a próxima semana, logo veio a ansiedade nas nossas discussões, né? Inclusive nesse momento de angústia, de incerteza que nós estamos passando frente à pandemia, a ansiedade está em muito presente, né? Então é realmente um tema bem importante, daria para nós falarmos por muito tempo, né? Mas então vamos lá. Todos nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a ameaças ou às pressões do meio. Bem antigamente, a nossa ameaça era um predador, por exemplo, né? Mas hoje em dia ela pode ser uma tarefa não cumprida, uma situação estressora, né? A ansiedade e o medo, eles estão associados. Inclusive, o circuito neural do medo, ele está envolvido em alguns tipos de ansiedade, né? A ansiedade, ela vai acontecer quando há um perigo em potencial, sendo esse perigo não tão evidente ou muitas vezes não é consciente. Já o medo, ele vai acontecer quando há um risco da sua integridade física, né? Mediante um estímulo ou alguma situação. Então, como você mesmo já disse, a ansiedade é uma emoção normal, e aqui eu trago também que o medo é uma emoção normal. Eles vão aumentar a nossa chance de sobrevivência, né? Tem uma questão ali adaptativa da nossa espécie.
Então, frente a um estímulo, a um agente estressor, eles vão nos ajudar, né, eles têm um valor bem importante, e um grau moderado de ansiedade é como você disse, ele impulsiona a resolução de tarefas cognitivas, né. Porém, sentir a ansiedade é uma resposta desconfortável, que muitas vezes não é prazerosa e vai induzir algumas alterações comportamentais e psicofisiológicas, né. Então eu vou trazer para vocês aqui na tela um esqueminha que eu fiz, para a gente entender um pouquinho melhor da manifestação da ansiedade aí no nosso corpo. Vamos ver se já está aparecendo. Então tá. Então nós mediante uma ameaça, que como eu já disse, né, uma tarefa que não foi cumprida, uma briga com o chefe ou uma situação de estresse em casa, o nosso cérebro ele vai captar essa ameaça através dos sentidos, a visão, a audição, por exemplo, e vai ser enviado um recado para aquela bolinha vermelha que está ali, ó, em destaque, chama-se amígdala, que é uma parte do nosso cérebro. A amígdala, por sua vez, vai enviar outro recado para uma glândula que fica em cima do nosso rim, que é a suprarrenal. Enviando esse recado para a suprarrenal vai aumentar a quantidade de 2 hormônios no nosso corpo, que é a adrenalina e o cortisol, né. Então a adrenalina, quando liberado na corrente sanguínea, ele vai ter uma função de atuar sobre o nosso sistema cardiovascular e manter o nosso corpo em alerta justamente para essas situações estressoras. Então, ao fazer isso, a adrenalina pode inclusive aumentar a pressão arterial e aumentar a frequência de respiração, para assim estimular a energia, porque nós vamos precisar de muita energia frente a uma situação estressora ou uma situação de ansiedade. O cortisol, por sua vez, ele tem a função de controlar o estresse no corpo. Inclusive, níveis altos de cortisol vão demonstrar que aquela pessoa está passando por um estresse crônico, né? E ao ter um nível alto de cortisol, né, ao ser submetido a isso por muito tempo, nós podemos ter um aumento de peso, uma dificuldade de aprendizagem, entre outras manifestações do nosso corpo. Então é preocupante, né, ficar exposto a isso por muito tempo. Eu vou passar aqui o slide. Então vamos lá, né, nós temos, na verdade eu vou voltar um pouquinho. Então depois da liberação desses hormônios, nós temos ali do lado o quadradinho que está dizendo resposta de luta ou fuga. Então o nosso corpo, ao ser liberado esses hormônios, vai ter uma resposta ou de lutar contra essa ameaça ou de fugir dessa ameaça, né. Então para isso, ele vai liberar uma série de reações em algumas partes do nosso corpo, como por exemplo o cérebro, né? No cérebro, a nossa atenção vai ser toda voltada para o perigo e para aquelas sensações físicas que vão começar a acontecer a partir disso, né? Nos pulmões, como eu já disse ali, a adrenalina, ela vai aumentar a frequência respiratória. Ao você respirar mais rápido, você pode ter aquela sensação de sufocamento, né, eu respiro, respiro e me falta o ar ainda. Nós teremos alterações na troca de gases, por exemplo, a diminuição do gás carbônico e o aumento do oxigênio pode acarretar uma sensação de formigamento, até mesmo em casos mais extremos de crises ansiosas, uma sensação de desmaio. E também essa alteração na troca gasosa vai alterar a nossa percepção do real. É um fenômeno que é chamado de despersonalização. Então é como se a gente desligasse por alguns momentos ali da realidade e ficasse meio que sem entender o que está acontecendo, né. Então olha só quanta coisa acontece no nosso corpo. Então seguindo lá, os músculos.
né? A adrenalina, ela vai mandar uma mensagem para que vá mais sangue para os músculos. Então, nós podemos sentir uma tensão muscular e às vezes até um tremor. Vocês já ficaram bem ansiosos que deu aquela sensação de tremor? Então, a pele ela vai ficar mais fria, porque sai aquele sangue da pele e vai para o músculo. Nós também podemos ter uma palidez, né, justamente por essa perca ali de sangue temporária. Nós temos um aumento da temperatura corporal, porque o metabolismo ele está todo acelerado, né? Vamos lembrar lá da produção de mais energia, então nós aumentamos a nossa temperatura. Consequentemente, há um aumento na produção de suor e uma diminuição na produção de saliva, o que pode dar aquela sensação de boca seca, tá? Que às vezes a gente sente. Em relação ao coração, né? Como eu já trouxe também, a adrenalina vai aumentar os batimentos cardíacos, até porque eu preciso de mais sangue, de mais energia, né? Pode dar aquela sensação de palpitação. Então, eu tenho também um aumento da pressão arterial, né? Passando lá. Em relação ao intestino e ao estômago, né? Nós vamos ter a diminuição desses dois órgãos, a diminuição da atividade, que na verdade o sangue e as atividades vão se concentrar, como a gente já viu, para os músculos, né? Então o estômago ele vai paralisando e não vai liberar o ácido, o que pode ocasionar uma dor no estômago, uma náusea, e a sensação de queimação vai ser porque esse ácido, ao não ser liberado, ele volta para o esôfago. Então pode dar aquele aspecto, aquela sensação de queimação. Já o intestino, em primeiro momento, por conta dessas questões sanguíneas, ele solta, então pode ocasionar a diarreia, em alguns casos ali mais graves. Depois, a gente vai perceber que ele prende, né? Então, eu trouxe para vocês algumas alterações que nós percebemos no nosso corpo, né? É importante falar que elas não são letais, apesar de trazer um grande desconforto, né? Não ser assim uma coisa muito agradável, elas não são letais. Muitas vezes, quanto mais a gente luta contra essas questões fisiológicas, mais ansioso e nervoso a gente fica, então é bom procurar se acalmar, certo? O cérebro, ele vai estar voltado totalmente para os perigos, então muitas vezes nós não vamos conseguir enxergar ao nosso redor, então a gente precisa procurar se acalmar. E há um grande desgaste energético, tem que tomar cuidado, né? Ficar exposto muitas vezes a essas situações é realmente prejudicial à nossa saúde, né? Então, agora eu convido a Maria Cristina a trazer um pouco da visão psicológica e emocional em relação à ansiedade. Certo, Jaine. Antes de eu passar a questão psicológica, eu queria trazer um exemplo, né? Um exemplo assim que eu lembrei, até para a gente entender essa reação quando ela acontece de uma forma assim bem inesperada, né? Por conta de algum evento externo. Imaginem assim que a gente está andando pela rua tranquilamente, passando por um bairro, né? E lá assim com o pensamento vago, pensando até no amor da sua vida, e de repente, sai um cachorro de dentro lá daquela casa, avança no portão, né? E você pensa que, na hora você nem pensa, mas você levou aquele susto. Todas essas reações, né, que a Jaine comentou, né, do coração que disparou, o fluxo sanguíneo, né, todas essas reações fisiológicas, biológicas, né, que faz com que a gente proteja, é para preservação, sim, é para fugir do predador, é para questão de sobrevivência, né? E isso está filogeneticamente impresso no nosso corpo. O que quer dizer isso? Né? Que todos os mamíferos, na verdade, Jair, sabe, se comportam dessa maneira por uma questão de sobrevivência.
né? Então, para a gente pensar, a gente só consegue pensar, na verdade, num evento assim, depois que passa, né? O susto que a gente leva naquele momento e o tempo que a gente leva também para se recompor, para voltar ao normal, né? Até o coração voltar ao seu batimento normal, o fluxo sanguíneo também, que isso leva um tempo para a pessoa se recompor. Mas nessa situação, houve um motivo, houve um evento externo, houve uma causa externa, né? Então, a gente consegue localizar isso facilmente, o que aconteceu. E nas alterações psicológicas, né, eu diria que a questão da ansiedade, ela não é somente uma emoção, um sentimento, mas é uma resposta emocional, né? É uma resposta emocional, então, a esses eventos externos, como esse exemplo, né, que é facilmente localizável, mas também ele tem causas internas, né? Porque já a pessoa ela não consegue localizar a sua origem, né? Mas que faz parte da história dela, da relação que ela estabelece com ela mesma, inclusive, né? Com as pessoas ao longo de sua vida. E essas reações, a maneira como ela reage, inclusive, a alguns eventos traumáticos, né? E às vezes ela não passou por um evento traumático, inclusive, porque a gente sempre fala assim, a pessoa está com... existem, né, os transtornos ansiosos, a gente não vai falar dos transtornos ansiosos hoje, a gente vai dar continuidade no outro momento, até porque ele é bastante extenso e a gente acha bastante importante a gente falar dos transtornos, né, quando ele realmente já virou uma patologia, mas também falar do que a gente pode fazer para enfrentar, né? Que tem várias alternativas, além da questão medicamentosa, que deve ser, assim, pensada por último, né? Mas tem casos que precisam sim, né? Mas a gente vai deixar isso para um outro momento, porque a gente quer explorar mais, na verdade, hoje, essa questão, mais esse desconforto do dia a dia, né? E os casos que são, assim, os casos mais leves que se apresentam no nosso cotidiano, né? Então, vamos pensar assim, que das questões psicológicas, né, a gente tem, assim, uma inquietude, né? Quais são essas observações? Uma inquietude por dentro. Algumas pessoas, elas descrevem como borboletas no estômago, né? Olha que coisa interessante isso, né? Fica uma sensação, assim, uma borboleta no estômago, uma coisa assim voando dentro do estômago. Uma apreensão, né, em relação a algo vago. Muitas vezes a pessoa não consegue localizar, ela não consegue colocar em palavras, né, esse desconforto que ela está sentindo. Ela só diz que é um desconforto, ela diz que é um desprazer, um nervosismo, uma irritação, uma dificuldade de concentração, né, e uma preocupação que muitas vezes a pessoa não sabe do que é, né, ela apenas diz que é uma sensação ruim, como se algo fosse acontecer na vida dela, né? Fosse acontecer na vida dela, uma premonição, alguma coisa dessa natureza, mas ela não sabe dizer exatamente, né, o que ela está sentindo naquela situação ali, né? E como é que a gente observa essas formas mais brandas no nosso cotidiano? Então, por exemplo, né, a pessoa assalta a geladeira. Ou ela vai descontar uma preocupação num docinho, ou num pote de sorvete. Geralmente são doces, né? Inclusive tem explicações neuroquímicas para isso, né? E outras questões relacionadas a compulsões, né? Essas compulsões que a gente vê das questões alimentares, da bulimia ou da anorexia, né? A gente pode definir, eu acho que psicologicamente a anorexia como não comer nada, só que a gente sabe que existe um olhar da psicanálise que é comer o nada, né, já que inconscientemente não existe negativa, né, então é comer o nada. Então todas essas questões alimentares, elas perpassam por processos ansiosos, e a gente tem que entender, né, onde que o sujeito, a história dele se localiza nesse sentido. As alterações do sono, que podem vir, assim, desde a dificuldade de pegar no sono, né, com episódio de insônia mesmo, ou aquelas pessoas que acordam com uma sensação de dor no corpo porque ela não dormiu a noite toda, ela fala assim, eu não dormi nada, eu passei a noite inteira, né, eu deitei, mas eu tô com a sensação que o meu corpo não descansou, né, isso acontece porque nós temos várias fases no sono.
né? Passamos por várias fases, por vários ciclos durante uma noite. E a fase do sono que a gente descansa, que é o sono bem profundo, é a fase do sono REM, que é esse momento, né, que o nosso corpo, a gente entra em sonhos, né? A fase REM é quando tem o movimento do nosso olho, ele fica se movimentando, e é esse momento que a gente realmente descansa. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não consegue passar por toda essa fase do sono, que são extremamente importantes, e por isso essa sensação que o corpo realmente está cansado, que a pessoa não descansou, né? Outra coisa que se apresenta muito no sono é o bruxismo. O bruxismo é o ranger dos dentes quando a pessoa está dormindo, né? E é bastante interessante porque tem assim, a pessoa fica com um desgaste nos dentes, inclusive algumas precisam usar uma placa para amortecer, né? Porque realmente o desgaste é intenso. Eu passei, assim, pessoalmente, né? Eu tive um problema, assim, nos meus últimos 6 meses da faculdade. Inclusive, o meu bruxismo era tão intenso que acordava as pessoas da casa. Olha que coisa interessante, Jair. Chegava a acordar as pessoas da casa porque incomodava as pessoas da casa e às vezes eu acordava com o meu próprio ranger dos dentes, né? Mas daí passou aquela fase de monografia, passou a faculdade e o agente estressor, que era esse naquele momento, né? Passou, né? E daí eu nunca mais tive. E também tem a síndrome das pernas inquietas, que acontecem no sono. Também podem acontecer durante o dia, né? Mas quando elas acontecem no sono, a pessoa acorda, né? O sono é interrompido exatamente por conta que esse mexer é muito intenso. Né? Então, essa parte aqui muito relacionada ao sono. Existem outras questões também relacionadas ao sono, né? Que também podem ser observadas, mas hoje a gente vai trazer essas por conta do nosso tempo, inclusive. Também temos os medos irracionais, né? Exatamente esse que a Jaine já colocou, porque ela está muito atrelada, a ansiedade e medo, elas estão de mãos dadas, podemos dizer assim, né? Que, na verdade, a pessoa não consegue localizar o medo do que é, né? Apenas uma sensação de que algo ruim vai acontecer, como se fosse um pressentimento, uma premonição, né? E a pessoa convive com aquela situação ali, às vezes, assim, quando ela acorda, né? Porque isso não é uma coisa que acontece todo dia. Então, tem dia que ela acorda e ela já acorda com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer naquele dia, né? É um medo que não sabe de onde vem. Então, esse medo irracional, porque não tem uma ligação com a base real da vida dela, né? Por isso é que é dessa forma irracional. Mas que nem traz muito, que traz uma inquietação, traz um sofrimento para ela, né? Uma dificuldade de concentração, inquietação e fadiga constantes, né? A fadiga é um cansaço corporal, né? Que a pessoa fica andando pela casa, vai para um lado para o outro, vai para o quintal, liga e desliga a TV, liga e desliga o rádio, é como se nada tivesse sentido para ela fica só com aquela inquietação e ela não sabe também localizar o que está acontecendo, né? Tem uma outra questão que a gente usa muito na psicologia, né? E, na verdade, nós, enquanto educadores, podemos observar, inclusive, isso nos nossos educandos, mas também em nós, né? Eu acho que é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Quando a gente vai fazer algum traço, né? Lá com o lápis, com a caneta, a pressão que nós fazemos do lápis ou da caneta contra o papel é uma coisa muito interessante da gente observar, né? Tanto que na psicologia nós temos um teste chamado HTP, House Tree Pearson, né? A casa, o desenho da casa, da árvore da pessoa. E uma das observações que nós fazemos é exatamente essa, da pressão, né, do lápis ou da caneta sobre o papel, que é um sinal de ansiedade. Né? Então, muitas vezes, encontramos um exagero nessa pressão, que nesse contexto a gente chama de tensão, né? E é claro que essa ansiedade, ela é contextualizada ali com a pessoa que está na nossa frente, quando nesse processo, até porque está no processo avaliativo, então a gente tem que levar em consideração isso, mas é avaliado em todo um contexto, mas isso é importante até para vocês observarem, assim, no dia a dia, quando vocês estão escrevendo algo, como é que está a pressão
né, do lápis e da caneta contra o papel. Né, a gente observa que tem crianças que elas fazem de uma forma tão intensa que do outro lado da folha fica aparecendo tudo que ela escreveu de uma forma assim muito forte, né? Então essa pessoa ela tem sinais de ansiedade assim mais exagerados ainda, já que merecem atenção, né? E a ansiedade tem uma característica antecipatória de eventos. Então, com certeza, vocês já ouviram dizer que a pessoa ansiosa é uma pessoa que vive no futuro, né? Ela se projeta no futuro, principalmente para situações negativas. A gente não vê assim uma questão positiva, né? Geralmente é uma questão negativa, é o medo que vai acontecer alguma coisa, o medo de perder alguém, o medo de ficar sozinha. A gente escuta isso muito no consultório, né? Um medo de ficar sozinha. Existe uma preocupação, né? Preocupação, por isso preocupação, uma coisa antecipada, um sofrimento antecipado das coisas. O medo é realmente bem intenso, que às vezes tem a base no real, mas muitas vezes não. No entanto, a ansiedade, ela pode se tornar patológica, como a gente falou, né? E é ser classificada como uns transtornos, os chamados transtornos de ansiedade, assim, descritos, né? Nós temos, assim, dois grandes estudos no mundo, né, que falam muito sobre a questão de todos os transtornos psicológicos, emocionais que podem acometer o ser humano. E na Associação de Psiquiatria Americana, né, agora nós estamos na 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que é o DSM. Está na 5ª edição, então é DSM-5, né? E no mundo nós temos o Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, que está na 10ª edição, por isso o número 10. Em brevemente, né, já está escrita a sua edição número 11, e em brevemente ela vai ser colocada à disposição das pessoas, né? E eles descrevem, assim, dois grandes quadros nosológicos, assim, duas grandes classificações, que a gente não vai entrar hoje, né, por conta do tempo, que nós vamos já 27 minutos de live, mas a gente vai retomar isso, né, num outro momento que já está planejado, e elas descrevem lá o F40 e o F41. Essas patologias assim, são descritas, né, com grande sofrimento psicológico às pessoas, elas interferem demais, na verdade, no cotidiano. Inclusive, elas são a causa, muitas vezes, do afastamento das pessoas, tanto das atividades laborais, né, profissionais, como escolares. Porque a pessoa, quando tem crises, realmente são crises assim que tem muita angústia. A pessoa acha que vai morrer naquele momento, quando é um transtorno de ansiedade, né? Quando é realmente ali uma questão de ansiedade generalizada. A pessoa acha que vai morrer porque tem um aperto muito grande no peito, né? O coração ele realmente dispara com todos esses sinais que a Jaine colocou no início, né? Que vocês viram lá o coração, como é que ele fica, como é que o pulmão, todos os efeitos fisiológicos, biológicos, né? Mas naquele momento a pessoa não tem nenhum estímulo que está trazendo perigo para ela. Ela apenas tem aquela crise, né? Então, é exatamente essa questão que ela é extremamente instigante para o nosso trabalho, no sentido de ajudar o paciente, ajudar a pessoa a localizar na sua vida o que está trazendo esse sofrimento. Mas uma coisa que eu acho muito importante quando a pessoa procura um atendimento especializado, né? Muitas vezes a pessoa vai no psiquiatra, assim, porque ela quer tirar aquela angústia, aquela dor, e realmente quem tem a crise, ela quer só que a crise passe, né, exatamente por conta desse medo de morrer na hora, porque a crise é muito parecida, inclusive, com uma crise cardíaca, um ataque cardíaco. Muitos vão procurar o atendimento médico com essa queixa, depois que se percebe que, na verdade, foi uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, na verdade, assim, muitas vezes, isso significa alguma coisa da vida dela, né? Então, eu gosto muito de comparar esses sinais, né, fisiológicos e psicológicos com uma febre. A gente tem, sim, que tratar a febre, mas mais importante ainda é tratar a causa dela, né? E é exatamente isso que acontece com todos esses transtornos de ansiedade. A gente precisa, sim, focar a sintomatologia, mas precisa também, e principalmente, focar no que está causando tudo isso.
né? Procurar localizar na história dessa pessoa quais são lá os seus fantasmas do passado que estão fazendo presente, né? Quais as gavetas que ela deixou fechada e que ela precisa abrir para resolver a situação da vida dela, para ela seguir em frente. Às vezes a gente tem que parar na vida, né? Um momento assim de parar de olhar para dentro de si mesmo, de si mesma, né? Para poder seguir em frente depois. Então, esse era o nosso recado de hoje, né, Chaine? Nós estamos a 30 minutos de live. Eu acho assim, esses assuntos todos referentes ao ser humano, né? Esse jeito de estar no mundo, eu gosto de usar muito essa frase, o jeito de ser e estar no mundo, o que isso implica na nossa vida cotidiana, já que somos seres integrais, né? E o quanto uma situação num quesito da vida interfere em todos os outros, né? E que a gente precisa sim ter esse olhar para dentro de si mesmo, com certeza. A busca, né, a busca por si mesmo é extremamente importante. Então, agradeço, Jair, também essa oportunidade, essa possibilidade de a gente estar sempre trocando, e estar trocando entre nós, né? Mas ao mesmo tempo somando com todos que nos acompanham e que daí depois também divulgam a live, que isso pode ajudar as pessoas, né? Eu acho que esse é o principal momento. A gente pode contribuir, assim, fazer com que a pessoa também tenha esse olhar para dentro de si. Certo? Então, bom dia a todos, boa semana. Por favor, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara, levem um álcool gel, tomem todos os cuidados necessários. Boa semana. Muito obrigada, né, Maria Cristina, por compartilhar conosco todo esse conhecimento, né? Acredito realmente que a live foi de grande valia diante desse momento que estamos vivendo. Também agradeço a oportunidade de participar. E é bem isso mesmo, se for sair de casa, que seja em último caso, se precisar, e usando máscara e bastante álcool, né? Tchau, tchau, pessoal.